O ano de 2004 foi um dos melhores para se jogar videogame e hoje eu vou te mostrar uma listinha dos jogos que foram lançados nessa época. Confere aí comigo, fica até o final porque você vai ficar impressionado. Antes de mais nada, não se esquece de se inscrever, dar o seu like aqui porque vai me ajudar bastante e vamos pro vídeo de fato. O ano de 2004 ele foi um ano marcado com a grande popularidade do PlayStation 2 e um dos jogos que agora vai estrear a nossa lista é o icônico e não tão inesperado GTA San Andreas. Foi lançado no ano de 2004, dispensa apresentações, um baita de um jogo de mundo aberto com simplesmente centenas de milhares de coisas para se fazer, incluindo perseguições policiais, incluindo customizações de veículos e, dentre outras coisas, uma história extremamente magnética. O seu ponto forte na época era a grande liberdade que, a Rockstar conseguiu dar para os jogadores. Fora que, tinha um gráfico até que excelente ali na época dele, não era o melhor de todos, mas com certeza era um gráfico excepcional, se tratando ainda por cima de um mundo aberto. Além de vastos, tinham 3 cidades para se explorar, cada uma com uma característica própria. A gente fala de hub, a gente fala de veículos próprios, vegetação, clima, tudo era muito adaptável, você se sentia realmente uma viagem dentro do mundo dos games. Muita gente ganhou tempo jogando esse jogo, tem grandes memórias referente ao GTA San Andreas, mas agora a gente vai pro próximo item aqui da nossa lista. Nosso segundo jogo aqui na nossa lista é Half-Life 2, muita gente jogou lá no PC e ele foi marcante porque ele trazia uma série de elementos, realmente foi um dos jogos mais revolucionários, principalmente lá no computador. Em primeiro lugar, foi a sua física revolucionária, você poderia interagir com objetos. Então um exemplo seria, se você tem uma caixa que em outros jogos são uma caixa fixa, que você não consegue se mover, mesmo sabendo que seu personagem tem força para isso, em Half-Life 2 você poderia mover a caixa. É mais ou menos nesse sentido. O que hoje pra gente é extremamente comum, a gente consegue chutar pedra nos jogos hoje em dia, enfim, coisas assim do tipo. Lá em 2004 era uma coisa muito rara e a gente tem nesse sentido. Além disso, a gente tem que referenciar os seus gráficos e expressões faciais que eram, na época de 2004 era uma excelente opção. Era realmente incrível de você ver, você falava assim, meu Deus, esse jogo aqui tem um gráfico muito realista. Mas além das expressões faciais, eles deram um banho de inteligência artificial. Agora os inimigos sabiam onde você estava, poderia interagir melhor com você do que aquela coisa meio parada que era nos jogos de antigamente, pela falta mesmo de recursos que a gente tinha na época. E a partir de Half-Life 2, muitos jogos começaram a replicar modelos de inteligência artificial desse jogo para os seus próprios jogos. Fora que a gameplay era bem fluida, porque você não tinha tantas telas de carregamento, elas não eram, tão drásticas como a gente tinha na época do PlayStation 2, que dava aquele corte, ficava esperando um mau tempão para carregar. Enfim, no Half-Life 2 não acontecia muito isso não. Em termos de FPS, ele foi uma ótima referência para os jogos seguintes. E então vamos para o terceiro jogo desta lista. Burnout 3, para combinar com o número da lista. Um jogo extremamente frenético para sua época, com uma sensação de velocidade absurda, com uma trilha sonora de cair o queixo, é muito boa até os dias de hoje, com diversos elementos no cenário que são praticamente explosíveis. E isso inclui os carros, porque tinha uma física muito espetacular na hora de destruir, você via os pedaços dos carros voando de um lado para o outro. Era impressionante os efeitos que Burnout 3 conseguiu trazer pra gente, inclusive hoje é uma franquia que tá sumidíssima por aí, esse pack foi até cancelado, a gente não tá sabendo, mas que na sua época tinha diversos elementos que outros jogos de carro, que tem um aqui inclusive nessa lista, não tinham na sua época. A sua jogabilidade era excelente, você podia utilizar um nitro ali pra você, aumentar sua velocidade drasticamente, pra você fazer os takedowns ali nos outros inimigos, era excelente. Eu não tenho muito o que comentar, é realmente um excelente jogo, eu joguei bastante na minha infância, por exemplo. Mas eu joguei muito mais Burnout 3 na demo do Need for Speed Underground 2 e vamos pra ele inclusive. Need for Speed Underground 2 era um jogo absurdamente popular, inclusive nos dias de hoje, porque a franquia não está muito bem lá das pernas, então como a gente tem um ouro que foi o Underground 2, muita gente hoje em dia visita aquele jogo, às vezes até colocando uns modzinhos gráficos ou então colocando alguns carros diferentes ali. Os carros eram muito bem variáveis, todo mundo gostava ali da seleção dos carros ali, principalmente porque tinha aquela pegada mais japonesa, a gente tinha muito mais JDM, por exemplo, a gente tinha um Lancer
da vida, a gente tinha também um Eclipse da vida, enfim, todos eles altamente customizáveis, aerofólio, body kits, vinis, tudo, pintura de carro, inclusive roda que fica dentro da roda. Eu nunca achei aquilo lá bonito, mas vai saber quem gostava, né? Cada um tem seus gostos particulares, né? Contendo uma cidade enorme, levando em consideração também o PlayStation 2, porque se permitisse ali os caras iam fazer uma cidade muito maior, só que a cidade é bem detalhada, você sabe que você tá dentro de um subúrbio, você sabe quando você tá dentro de uma via expressa, por exemplo, para fazer o seu top speed ali da vida, você sabia que você tinha um aeroporto ali, era tudo muito bem vasto. Tinha inclusive o Escalade, que é um SUV aí, mas enfim. Tinha uma campanha ali que era mais ou menos, ali não era o foco do jogo, meu Deus do céu, porque o foco do jogo era você pegar um carro, customizar ele e sair por aí fazendo um tanto de racha pra lá e pra cá, porque na época a gente não manjava muito do inglês, então para entender a história ficava um pouquinho mais complicado. Mas muita gente também lembra das músicas, principalmente a que tocava no início do jogo, poxa, era espetacular, cara. Muito mais coisa que eu posso falar aqui do Need for Speed Underground 2, mas eu tô tentando dar aquela enxugada aqui, sabe? Quem sabe lá no futuro a gente faz um vídeo completo sobre ele, não só ele, mas como os outros jogos aqui dessa lista. Quem sabe, se vocês pedirem eu faço. Também o revolucionário The Sims 2. The Sims, pra quem não sabe, lança bem devagarzinho, uma franquia que ainda tá viva ali no The Sims 4, tá paradinho ali, tá recebendo seus updates, mas vamos voltar pra época de 2004. Ele veio com gráficos excelentes, se você for parar pra ver, excelentes do verbo... Dá pra jogar tranquilo, digamos assim, você não vai ficar falando que o jogo é muito horroroso não. Mas é claro, The Sims tinha uma customização de tudo que você imaginasse extremamente vasta. E eu tô falando em termos de móveis, em termos de personagens, em termos de roupas, em termos do mundo do jogo em si, em termos de você fazer o que você bem entender. Se você jogasse no PC, inclusive, você poderia colocar um mod, inclusive tem um mod que a galera evita meio que falar que você podia colocar um bebê dentro de uma fornalha, por exemplo. E eu não sei de nada. E o jogo foi extremamente marcante, vendeu muito bem, porque você conseguia se sentir imerso dentro daquele jogo. Muita gente gastou muito tempo dentro do The Sims 2, simplesmente pelo fato dele se assemelhar mais com a nossa vida real, pela possibilidade de customização, tanto da história do jogo, você criava a história dos seus próprios personagens. Além disso, você tinha uma vasta gama de opções para você ir trabalhando em cima do seu personagem, nos termos de com quem que ele vai se relacionar, quais namoradas ou namorados que a pessoa vai ter ali. Você podia controlar simplesmente tudo. Você podia até mesmo conversar com a morte, por exemplo. E você tinha que ir fazendo manutenção do seu personagem, colocando ele para comer, colocando ele para fazer suas necessidades básicas. E você poderia também, né, tirar a escada ali da piscina do jogador para ele, enfim. The Sims às vezes é um pouquinho complicado de comentar, porque às vezes você não sabe se está jogando um jogo muito saudável ali, né, dependendo do seu nível de maluquice, né. Mas eu acredito que no geral deu para vocês entenderem ali que The Sims 2 é um jogo excepcional. Muita gente jogou, inclusive o Zangado já fez inclusive uma playlist com esse jogo, era muito bom. Eu mesmo já joguei quando eu tinha um notebook extremamente velho ali e etc, era muito bom. Inclusive daqui a pouco eu vou instalar o The Sims 4 aqui, porque agora eu fiquei com vontade de jogar essa parada também. Mas não vou fazer os negócios que eu falei aqui, não, de ficar tirando a piscina, de ficar colocando o personagem ficar com fome, tirar as portas ali do cômodo que ele tá, só pra ele não poder ir pra lugar nenhum e depois... Eu vou parar com isso aqui. Esses jogos principais que eu coloquei aqui, a gente vai mencionar o Halo 2. Eu já joguei todos os jogos da franquia Halo, ficou meio complicado, meio maçante, mas os dois primeiros Halos, inclusive, eu achei que foram os melhores, porque eles eram os mais frenéticos, eles tinham mais a pegada do Doom, por exemplo, que inclusive foi lançado também em 2004, mas aí foi o terceiro Doom, ou seja, o Doom 3. E ambos os jogos eu não preciso comentar muito sobre eles, eram praticamente FPS ali, com muita frenesi pra lá e pra cá, os personagens se moviam de uma forma muito rápida, era um tiroteio desenfreado pra lá e pra cá, era muita loucura acontecendo na tela, porque eram jogos meio que inspirados ali. Em contrapartida do Far Cry, que também foi lançado no ano de 2004. E o seu principal ponto na época era o seu gráfico excelente para a época. Além disso, uma grande física ali em relação à água. Você tinha uma física diferente para a água que você não via nos outros jogos, por exemplo. Uma interação com a água melhor. E realmente, se você for olhar para Far Cry 1, por exemplo, você meio que fica naquelas coisas. Em que ano que esse jogo foi lançado? Porque 2004 é que não parece. E mais uma menção honrosa, que no caso eu acho que eu deveria ter colocado como um ponto principal também, era o Metal Gear 3. Era um jogo absurdo. Bom, o Kojima sabe fazer jogo bom praticamente, uns jogos diferentes pelo menos. Bom, aí já fica no critério de cada um. Mas para variar um pouquinho, ele tinha uma história muito complexa que você tinha que ir elaborando ali na sua cabeça e pesquisando para lá e para cá, saber muito. Enfim, você tinha uma narrativa bem imersiva ali para você se entreter por um tempinho. Ainda mais se você considerava
jogar o jogo totalmente em inglês, etc. Bom, aí você conseguia ter várias horas de conteúdo para você ir entendendo ali. Além disso, o jogo focava em uma jogabilidade mais furtiva, ou seja, você tinha que trabalhar mais na base do stealth, se você, quisesse. E a gente não pode deixar de mencionar os seus gráficos, que, bom, eram um ponto alto, mas também esses jogos que foram lançados em 2004 estavam chegando um pouquinho mais perto ali, né, da geração seguinte, que era do Xbox 360, do PlayStation 3. Então a galera já tinha uma boa noção em termos gráficos, já sabia desenvolver bem os gráficos dos jogos. Mas isso não tira o mérito deles não, porque mesmo assim eles capricharam bastante nessa época aí. Tanto que tem alguns jogos que são marcantes até hoje que não faz muito feio não. Espero que vocês tenham entendido o tanto que o ano de 2004 foi importante para o mundo dos jogos. Você tinha pedrada após pedrada sendo lançada na sua cabeça aí praticamente. E eu queria trazer aqui um pouquinho de cada jogo aqui para vocês terem uma noção. Foram grandes sucessos de venda, GTA San Andreas, o Halo 2, o The Sims 2 também, por que não? E foi uma época que envolvia muita nostalgia de muita gente que está assistindo aqui agora. E sem dúvidas foi um ano que, bom, deu para dar aquele boost ali no mundo dos jogos. Serviu para atrair muito público para jogar videogame na época. Não só na época, mas para hoje em dia, porque tem muita gente que anda revisitando esses jogos. Então é isso, eu espero que você tenha gostado dessa lista e até um próximo vídeo. Valeu e falou, até!